DR e aterramento, porque um não funciona sem o outro. A ilusão da proteção, a gente ouve muito por aí. Meu DR dispara toda hora, tomei um choque e o DR não desarmou, DR dispara quando eu ligo o chuveiro, né? Você já ouviu uma dessas três reclamações? Pois bem, a maioria dos eletricistas acha que a culpa é do DR, né? Que o DR está errado. O vilão da história é o aterramento deficiente. O DR e o aterramento, eles são inseparáveis. Um sem o outro é como tentar frear um carro, de repente, sem pneus, né? O DR pode estar em perfeito estado, mas sem um bom aterramento ele se torna inútil, ou até perigoso, tá? É porque você acha que você está protegido quando na verdade você não está. Esse vídeo é sobre a verdade que ninguém quer contar. Como duas peças que trabalham juntas, por que elas falham quando elas estão separadas e como testar se realmente elas estão te protegendo, tá? Ó pessoal, para esse vídeo eu preparei um kit técnico da Zero, DR e aterramento. Ele contém os slides que eu vou usar aqui nesse vídeo. Ele tem um checklist para você testar, um infográfico para você pegar toda essa informação em uma página e um mapa mental do tema. Se você quiser se aprofundar no estudo, o link vai estar aqui na descrição do vídeo, beleza? O mecanismo. Por que um não funciona sem o outro? Vamos deixar uma coisa clara de uma vez por todas, tá? O DR, ele não protege nada sozinho. Ele é um detector, né? Não um protetor. Ele só consegue desligar o circuito se ele conseguir detectar uma corrente de fuga. Como o DR detecta essa fuga? Simples. Quando uma pessoa toma um choque ou se tem uma fuga acidental para o terra, aquela corrente precisa de um caminho de retorno até lá no gerador. Sem o aterramento, não existe esse caminho, né? Sem caminho, não tem corrente. Sem corrente, o DR ele fica cego. A NBR 5410, lá no item 5.1.3.2, ela deixa bem claro: a instalação de DR é obrigatória quando há um risco de choque. Mas tem também o item 6.4.2, que vai além disso. O aterramento é um requisito essencial para que o DR funcione. Os dois mandamentos eles precisam estar conectados. Instalar um e sem o outro é violar uma dessas duas regras, tá? Lá no esquema TT, a gente tem um vídeo aqui no canal falando sobre os esquemas de aterramento. O esquema TT, que é o mais comum aqui no Brasil, o DR é obrigatório. Ele é obrigatório a ser de 30 mA no máximo. Por quê? Porque a qualidade do aterramento ela é imprevisível, né? A terra é uma variável que a gente não consegue controlar, né? E um DR de 300 mA jamais dispararia em um caso de choque em uma instalação com aterramento ruim. Daí os 30 mA é o limite de segurança estabelecido pela norma da NBR 5410 para proteger contra uma fibrilação contra a morte, né, de uma pessoa. O caminho de fuga, o tandem perfeito, né, ou o desastre total. Imagina isso: uma pessoa encosta na carcaça de um chuveiro energizado. O contato é acidental, a isolação falhou. O que acontece a seguir é a prova de que o DR e o aterramento eles trabalham em tandem. O que acontece? A corrente foge da carcaça. A corrente ela vai tentar voltar para o gerador. O único caminho é através do corpo da pessoa que encostou nela. Aí da pessoa até o terra. E do terra até o neutro do gerador. Isso através do condutor de proteção. Até chegar no terra. Aí, o que acontece logo depois? O aterramento fornece o caminho. Se o aterramento que existe lá, o aterramento que existir, ele tem uma boa resistência, menor do que 10 ohms, né? Conforme lá a norma, essa corrente de fuga consegue fluir de forma mensurável.
e é como abrir uma porta para que o DR consiga enxergar lá o problema, né? O DR detecta e desliga em milissegundos. O DR vai medir o desbalanceamento da corrente entre a fase e o neutro, e quando ele detecta a fuga, que ela for maior ou igual a 30 mA, que é o valor padrão, né, para proteção de pessoas, ele aciona o mecanismo e corta a alimentação em menos de 300 milissegundos. A pessoa, ela é desligada do circuito, né? Agora, vamos inverter o cenário. Sem aterramento, a corrente de fuga não consegue fluir de volta. O DR fica cego. A pessoa continua levando choque, enquanto o DR ele não dispara porque ele não tá detectando nada. Pessoal, quer dominar esse assunto como os melhores? Se você é eletricista, é engenheiro, é entusiasta de manutenção, né? Inscreve-se aqui no canal da Zero Engenharia. A gente toda semana, né, tá colocando vídeos novos sobre instalações elétricas, troubleshoot, sobre a NBR 5410, sobre carreira, sobre desenvolvimento. O kit técnico da Zero, DR Aterramento, eu coloquei um mapa mental para você utilizar, para você conseguir visualizar, né, a lógica da instalação do DR junto com o aterramento. Você vai bater o olho ali e vai entender rápido o que é o que, beleza? Eu queria contar aqui um caso real. Um caso real, né? Primeiro, meu DR não dispara toda hora. Vou chamar esse episódio de meu DR dispara a toda hora, né? Você recebe um cliente já desesperado. Meu DR desarmou de novo e agora toda vez que eu ligo uma máquina ele sai. Você vai lá com o multímetro na mão e descobre que o DR ele está disparando a cada 30 segundos, né? Em 1 minuto ele está completamente descontrolado. A culpa não é do DR, a culpa é dos múltiplos aterramentos do neutro, um erro clássico que acontece muito e que destrói a funcionalidade da proteção. E o que está acontecendo ali, né? Você aterrou o neutro em mais de um ponto. Quando isso acontece, o terra ele passa a ser um caminho paralelo para o neutro. Correntes circulam pelo terra em vez de voltar pelo neutro, criando desbalanceamentos permanentes. O DR detecta isso como uma fuga contínua e dispara. A NBR 5410, lá no item 6.4.1.3, ela é muito cristalina nesse sentido, né? O neutro deve ser aterrado em apenas um ponto, no transformador ou na entrada da instalação. Ponto final. Solução imediata. Você vai até no quadro de distribuição, você vai até lá no quadro de distribuição, arranca todas as ligações extras do neutro que saem para o terra, né? Aumentador, cano, estrutura metálica, né? Deixa apenas o que sai do transformador de entrada. Aí você mede a continuidade. O DR volta a ficar normal em segundos e o seu cliente está extremamente feliz. Queria dar outro exemplo aqui de um caso real, né? O cliente virou e falou: pô, tomei um choque, mas o DR não desarmou. O cenário ele é muito mais perigoso nesse sentido. O cliente toma um choque e o DR continua ligado, sem piscar, sem desarmar, sem nada. Uma investigação rápida, o aterramento ele está ausente. Ou é uma piada de verdade, né? A resistência média foi acima de 100 ohms. Pior ainda, o condutor de proteção, o PE, não está nem um pouco conectado ao eletrodo de aterramento, né? Por que que isso acontece? A corrente de fuga ela não consegue fluir de volta porque o caminho tem uma resistência tão alta que a corrente é insuficiente para o DR disparar, né? E o DR, ele quer detectar qualquer coisa acima ou igual de 30 mA. A fuga só consegue gerar 5, 10, 15 mA. Então ele não dispara. A pessoa leva um choque enquanto o DR está lá bonitão dormindo, né? Isso não é apenas deficiência técnica, isso é um crime de negligência, tá? A NBR 5410, lá no item 6.4.2.1, ela normatiza o seguinte: resistência máxima do aterramento
10 ohms. Se você tem uma resistência acima de 10 ohms, a sua instalação ela está fora da norma, está fora do padrão. Se ela tem mais de 20 ohms, isso já é quase que um crime, tá? Essa resistência é a linha de vida que garante que a corrente de fuga será insuficiente para disparar o DR, tá? Solução obrigatória: instalar ou reforçar o eletrodo lá de aterramento, garantir que o PE, né, que o ponto de proteção, ele sai direto do eletrodo, fazer as medições com um termômetro, né, e ela tem que estar abaixo de 10 ohms. Testar o DR no botão de teste, né, e só depois disso tudo é que você consegue garantir que a instalação vai estar segura, tá? E aí você me pergunta assim, não, tá bom, Zero, como testar se o DR e o aterramento eles estão funcionando em tandem? Não basta ter DR e não basta ter o aterramento instalado. Você precisa testar se eles estão funcionando juntos de verdade. E aqui estão os testes que separam os profissionais dos amadores, tá? Sem criar rixa com ninguém. Teste 1. Botão de teste do DR. Você pode testar semanal, mensal. Todo DR ele tem um botãozinho de teste. Então você pressiona ele, né? Ele deve desarmar em 300 milissegundos, 3 décimos de segundo. Se não desarmar, o DR ele está morto internamente, então ele deve ser substituído, sem exceção, tá? Teste 2, medição da resistência do aterramento, né? A NBR ela fala que isso pode ser feito anualmente, tá lá no item 7.3.3. Você pode usar um equipamento que chama termômetro, né? Também é chamado de medidor de resistência de aterramento. O objetivo é você encontrar uma resistência menor do que 10 ohms. Se tiver acima de 10 ohms, o aterramento ele está fraco e o DR pode não disparar em caso de choque. Se estiver acima de 20 ohms, você tem uma bomba relógio nas mãos, tá? Teste 3. Simulação de falta fase terra. Isso pela norma também é anual. Existem equipamentos específicos, tá? Para testar teste de DR com um simulador de fuga. Eles injetam uma corrente de fuga controlada e verifica se o DR vai disparar com 300 milissegundos, né? Com a corrente correta ali, certinha. É ideal para validar o conjunto inteiro, isso em cenário real. Teste 4. Continuidade do PE. Com o multímetro você vai medir a resistência entre qualquer tomada, isso lá naquele pino de proteção, e o eletrodo de aterramento. E ela tem que estar menor ou abaixo de 2 ohms. Se tiver maior do que 5 ohms, já tem uma quebra aí e tem alguma emenda ruim na linha do PE, tá? Já tem alguma coisa fora da norma, beleza? Só, se você é eletricista, engenheiro ou entusiasta de manutenção, inscreve-se aqui no canal da Zero Engenharia. Novos vídeos toda semana e os vídeos a gente faz com muito carinho, fala sobre instalações elétricas, a gente fala sobre troubleshoot, a gente fala sobre a NBR 5410, a gente fala sobre as outras NBRs, fala sobre crescimento de carreira, tá? Sensibilidade versus resistência. Aqui está a verdade que ninguém gosta de falar, tá? O DR só dispara se a corrente de fuga for suficiente. E a corrente de fuga depende diretamente da resistência do aterramento. Lá na lei de Ohm, vocês vão lembrar que corrente é igual a tensão dividido pela resistência. Então vamos imaginar aqui um exemplo prático, não é fazer um monte de conta, né? Para um aterramento bom, uma resistência igual a 10 ohms, vamos colocar assim, né? A tensão de contato seria 220 volts, vamos imaginar isso. Aterramento com a resistência de 10 ohms, se você dividir 220 por 10 vai dar 22 mA. Está abaixo do limite de 30 mA, mas bem perto o suficiente para o DR enxergar isso e disparar com segurança. Vamos imaginar um exemplo 2, um aterramento ruim com uma resistência igual a 50 ohms. Mesma situação, tá?
220 dividido por 50 vai dar 4,4 miliamperes. O DR ele não vai disparar porque 4,4 miliamperes é muito menor do que 30 miliamperes. Você leva o choque enquanto o DR dorme, né? Então, conclusão, um aterramento ruim ele está acima de 10 ohms. Ele compromete completamente a proteção do DR. Eles têm que trabalhar em harmonia. A norma exige 30 miliamperes de sensibilidade, exatamente porque o aterramento ele pode ser imprevisível, assim, no sentido de não conseguir dizer, né, o quanto de resistência que tem no aterramento. 30 miliamperes é o ponto onde até um aterramento ruim consegue gerar corrente suficiente para o DR disparar e salvar as vidas, tá? Pecados mortais que você nunca deve fazer, ou se você vê alguém fazendo, alerta essa pessoa, tá? Erro número 1, instalar DR sem aterramento, cria uma falsa sensação de segurança. O cliente, você, o pessoal da sua família acha que você está protegido e você não está. E isso viola diretamente a NBR 5410, tá? Aterrar o neutro em vários pontos achando que melhora o DR. Isso piora tudo. Cria correntes parasitas pelo terra. E aí desperta o DR que começa a disparar constantemente e não mantém nada energizado, tá? Isso é uma violação direta da NBR 5410 lá no item 6.4.4.1.3. Erro número 3, desligar o DR porque ele dispara muito, né? Você remove a única proteção contra choque. Se o DR dispara muito, o problema é o aterramento ou os múltiplos aterramentos, não o DR. Nunca mude o DR de lugar, tá? Culpa o aterramento, não o detector do problema. Confundir DR de 30 mA com um DR de 300 mA. Em esquema TT, né, deve ser 30 mA obrigatoriamente para a proteção das pessoas, tá? 300 mA é para proteção contra falta fase terra em estruturas metálicas, então não mistura os dois. Rotina de manutenção conjunta, tá? Nunca negligencie isso, tá? A manutenção ela pode salvar vidas. Pressiona lá o botão de teste do DR, ele deve desarmar em menos do que 300 milissegundos, né? Anualmente, meça a resistência de aterramento com o termômetro, ela precisa estar abaixo de 10 ohms. A continuidade do PE com o multímetro, tá? Se não passar, estiver acima de 20 ohms, a instalação está fora da norma e ela está perigosa, tá? Eu vou deixar aqui nas descrições as referências normativas de tudo que a gente conversou aqui, que eu acho importante. O pessoal às vezes está reclamando que a gente está conversando, está falando sobre norma, mas é tudo achismo. E não, a norma, a gente está lendo a norma, a gente está interpretando a norma e colocando em casos práticos para poder ajudar vocês a terem uma ideia de como que as coisas realmente funcionam, tá? Na descrição do vídeo eu vou deixar um link para o QIFI, que por menos de um salgado e um refrigerante você vai ter acesso a um kit técnico da Zero, né? Deste vídeo aqui, de tudo que a gente passou nesse vídeo aqui. Ele contém os slides que eu usei aqui, um checklist para você fazer uma verificação de todos os itens de instalação do DR do aterramento sem esquecer absolutamente nada. Uma explicação de tudo em um infográfico muito especial de uma página. Você vai ver toda essa explicação condensada no infográfico, né? E eu bolei um mapa mental sobre esse tema aqui, né? E a finalidade é permitir que você visualize a estrutura lógica da instalação, facilitando o seu entendimento. Como esses dois elementos, o DR e o aterramento, eles dependem um do outro. Vê lá,
se faz sentido todo esse material para vocês e eu espero a ajuda de vocês, tá? Até a próxima. E é isso, pessoal. Zero Engenharia, do zero à inovação.